igreja que, mesmo tendo poucos recursos, era uma igreja que se colocava à disposição do Senhor para que Deus usasse ela da melhor forma que Deus quisesse, da melhor forma possível. E muitas vezes o apóstolo Paulo foi socorrido por essa igreja, uma igreja que enviava recursos para ajudar Paulo quando Paulo estava nos momentos de escassez. Quando essa carta ela foi escrita, Paulo havia acabado de receber suprimento da igreja em Filipos. Ele depois envia Epafrodito para dizer àquela igreja, agradecer àquela igreja pelos mantimentos. Irmãos, aquela igreja de Filipos era um instrumento de Deus na vida de Paulo. Instrumento como? Sendo o instrumento de provisão de Deus na vida do apóstolo. E Paulo reconhece isso. No versículo 10 ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Perceba que Paulo diz: alegrei-me no Senhor. Como é que Paulo se alegra no Senhor? Porque a contribuição daquela igreja, a ajuda que aquela igreja estava dando ao seu ministério, vinha da parte de Deus. Era Deus instrumentalizando aquela igreja para sustentar a vida do apóstolo, para trazer o mantimento que o apóstolo Paulo necessitava. É por isso que ele diz: a minha alegria está em quem? No Senhor. É como acontece muitas vezes quando Deus usa as nossas vidas para abençoar alguém que está passando por necessidade. Essa semana alguém passou por mim, veio todo cheio de gratidão, né? Ah, pastor, isso aqui, muito obrigado por aquilo outro. E eu dizia para aquela pessoa: é Deus na sua vida, é Deus. E aquela pessoa que não conhece o Senhor parou e ficou pensando assim. Depois ela continuou, eu sei que ela pensou: Deus, como assim Deus? É Deus, irmãos. Quando nós somos abençoados, quando alguém traz para nós algo que nós necessitamos, nós precisamos enxergar Deus e agradecer e nos alegrar no Senhor. Por quê? Porque o Deus que vê todas as nossas circunstâncias é o Deus que provê socorro. Meus irmãos, quando nós estamos passando dificuldades, nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus da provisão. É o Deus que conhece as nossas necessidades e que instrumentaliza pessoas, inclusive a igreja, para ser bênção na nossa vida. Meus irmãos, Deus usou aquela igreja humilde, simples. Não era uma igreja rica, irmãos, não era uma igreja rica. Às vezes a gente encontra pessoas que pensam assim: se um dia a minha igreja for rica, a gente pode ajudar muito. Mas a igreja de Filipos nos mostra exatamente o contrário. Era uma igreja que não tinha tantos recursos assim, uma igreja de poucos recursos, mas uma igreja que estava à disposição do Senhor. E que com o pouco que tinha ajudava e contribuía para ser instrumento de Deus na vida dos servos do Senhor. Aquela igreja, irmão, já havia contribuído uma vez e, como Paulo coloca aqui, ela contribuiu novamente, sendo instrumento de Deus, sendo a mão provedora de Deus na vida dos seus servos. Irmãos, diante disso, nós precisamos confiar na provisão de Deus nos dias difíceis. Nos dias que as coisas não estão legais, que as coisas não estão boas, nós precisamos lembrar do Deus da provisão, do Deus que usa pessoas, do Deus que faz dos seus servos um instrumento, a presença dEle na nossa casa, na nossa vida. E talvez a provisão que você esteja precisando, nesses dias difíceis que você tem enfrentado, não seja a provisão da despensa, seja a provisão emocional, de companhia, de ser uma bênção na vida daqueles que precisam da sua presença física ao lado deles, ao lado delas. Meus irmãos, precisamos confiar no Deus da provisão, no Deus da provisão, no Deus que provê o que nós necessitamos naqueles dias difíceis que nós passamos. Paulo estava preso, lembrem-se disso, Paulo estava preso, não era um momento fácil na vida dele, no ministério dele, e nessas circunstâncias, Deus usa a igreja para abençoar a vida de Paulo. A escassez, ela é um teste para a nossa fé. Quando você está na escola, seja na escola, na universidade, tem lá os professores, eles estão testando, provando você, para ver se você tem dominado, se você tem realmente adquirido o conhecimento necessário naquela fase do seu conhecimento, naquela fase da sua aprendizagem.
E você só vai passar para a fase seguinte se acontecer uma coisa, se você for aprovado no teste. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. A escassez, ela é um teste. Agora, um teste que prova o quê? A nossa fé, a nossa confiança em Deus. A escassez, ela prova se realmente você tem descansado num Deus que cuida de você. Quem passa, irmãos, nesse teste, fica cada vez mais forte para outras dificuldades que a vida vem trazer para a gente. Quem sabe que Deus é o Deus que levanta a cesta básica naquele dia de escassez, sabe, irmãos, que em outros momentos Deus também há de fazer a provisão. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aqui aprender com o apóstolo Paulo é que o nosso Deus é o Deus que provê o socorro nos dias difíceis. E é por isso que nós confiamos nele. É por isso que nos momentos de dificuldades, nos momentos de aperto, nós temos o Senhor que cuida da nossa vida. Além disso, Paulo vai nos mostrar aqui outra coisa acerca do nosso Deus. Nesses momentos difíceis que nós passamos, Deus, Ele nos ensina o contentamento. As dificuldades, elas criam um contexto, irmãos, um contexto muito propício a essa lição preciosa de Deus, contentamento. Contentamento. No versículo 11, Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo aqui àquela igreja o seguinte: meus irmãos, não pensem que a minha alegria é porque eu estava pobre e agora eu não estou mais. Não pense que a minha alegria é porque eu estava lá sem nada e de repente agora eu tenho alguma coisa para comer. Não. Paulo está dizendo aqui, a minha alegria está no Deus que me satisfaz e que me ensina a enfrentar, seja a mesa farta, seja a fome, seja o prato vazio. Contentamento, irmãos, é isso. Paulo não estava alegre com as circunstâncias, pela circunstância de necessidade que ele estava passando. Ele estava alegre porque nessas circunstâncias de necessidade, ele havia aprendido uma virtude de Deus. Ele havia aprendido algo que Deus nos ensina nos dias de dificuldade, que é o contentamento. É por isso que ele diz no versículo 11, né? Aprendi a viver contente, Paulo havia aprendido, irmãos, a estar contente com o que se tem, contente com as circunstâncias que se vive. A palavra traduzida aqui por contente, poderia também ser traduzida por satisfeito. Satisfeito. Eu imagino Paulo olhando para a sua situação e dizendo: Senhor, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu sei que eu poderia ter mais comida se o Senhor quisesse me dar, mas o Senhor tem me dado isso aqui, esse pouco aqui, que dá pelo menos para ali, né, molhar a minha boca e forrar o meu estômago um pouquinho. Senhor, eu estou contente com tudo isso. O contrário do contentamento é a murmuração, é a reclamação. Porque eu sei que muitos, quando a coisa aperta um pouquinho, começam a se queixar e reclamar e dizer: olha, está muito ruim a coisa, não dá mais, eu não aguento. Tem gente que se angustia, irmão, se deprime, fica oprimido. Quando a situação econômica muda um pouquinho. Meus irmãos, nós precisamos aprender a lidar com o contentamento. E as circunstâncias difíceis dessa vida nos ensinam essa lição maravilhosa. Como é que nós seremos aprovados, testados, amadurecidos, se não tivermos todo um contexto que nos favoreça isso? Meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus nos dias difíceis, porque confiando nele nós estaremos prontos para encarar qualquer que seja a circunstância. Meus irmãos, a pobreza não é razão de alegria, né? Quem é que quer estar pobre? Quem é que não quer, não tem nem condições para comprar o alimento? Ninguém quer isso. A pobreza não é razão de alegria, mas nela nós podemos nos alegrar. Sabe como? Se estivermos prontos a aprender a virtude do contentamento nessas situações. Aqui é um exemplo do que Paulo aprendeu nos momentos de escassez da vida dele, nos momentos de humilhação na vida dele. Mas saiba que qualquer circunstância difícil que você esteja passando, você tem uma oportunidade maravilhosa da parte de Deus para ser amadurecido.
para ser amadurecido. É por isso, irmãos, que até mesmo a situação difícil, até mesmo as situações que trazem grande angústia para o nosso coração, não é ruim, né, totalmente para nós. É por isso que Paulo diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, pastor, sim, porque todas as coisas, sejam boas ou ruins, vão nos dar a oportunidade de nos parecer mais com Cristo Jesus, na paciência, na humildade, no contentamento. Paulo estava contente diante daquela situação que ele estava, satisfeito, sabe por quê? Porque ele confiava em Deus, um Deus que é soberano, um Deus que estava no controle daquela situação e que estava dando a ele a oportunidade dele avançar no contentamento. Meus irmãos, se confiamos em Deus e buscamos a vida de Cristo em nós, as circunstâncias mais difíceis dessa vida serão sempre uma bênção para nós. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Se confiamos em Deus, no Deus soberano, se confiamos nele, as situações mais difíceis que venhamos passar nessa vida, elas se tornarão em bênção na nossa vida, porque veremos coisas que Deus está fazendo em nós, veremos como Deus está nos fazendo avançar, a crescer, a amadurecer nas circunstâncias que nós temos passado. Meu irmão, minha irmã, esteja com o coração disposto a aprender de Deus, esteja com o coração de aluno, com um coração que diga: meu mestre, meu Senhor, me ensina. E eu lhe digo uma coisa: suas lutas serão melhor enfrentadas e encaradas, se você estiver com o coração de aluno, com o coração de quem quer aprender. Meus irmãos, não há uma circunstância difícil nessa vida que nós não tenhamos a oportunidade de amadurecer. Ah, pastor, mas aquela pessoa tão difícil, que tem convivido comigo, que tem pisado no meu calo, que tem tirado minha paciência, também. E ela vai lhe ensinar uma virtude muito preciosa, o amor. O amor que faz olhar para aqueles defeitos dela e amá-la independente desses defeitos. Não é assim? A gente, quando casa, a gente aprende isso, né? Porque ninguém é perfeito ao casar, continua imperfeito. E a gente está vivendo ali próximo do outro, e nós vemos as falhas do outro, aquilo que não é legal no outro, e aprendemos a amar aquela pessoa com aquela falha. A gente não está querendo mudar a pessoa para que a pessoa deixe de ser ela para ser o que eu quero. Ela continua sendo ela, com os seus defeitos, com as suas qualidades também, mas o amor faz isso. O amor nos faz olhar para o outro e dizer: olha, eu te amo, mesmo sendo você pecador. Quem foi que nos ensinou isso primeiro, irmãos? Deus. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Decidiu se entregar por mim e por você, sendo você e eu pecadores. Ele não esperou que viéssemos melhorar. Meus irmãos, nós precisamos lembrar disso, que o nosso Deus, Ele nos ensina o contentamento nos dias de dificuldade. Nesses dias que você está passando, certamente, Deus está lhe dando a grande oportunidade de você estar satisfeito nele, de você parar de querer desejar o que você não pode ter, de parar de reclamar daquilo que você tem lá e que às vezes senta lá e diz: meu Deus, isso aqui de novo. Ou então de olhar para o que você tem e começar a se comparar e dizer: opa, o meu está inferior, o dele está maior. Meus irmãos, que aprendamos o contentamento nos dias de dificuldades. Quando confiamos em Deus, nós estamos prontos para enfrentar e vencer qualquer que seja a circunstância. Mas Paulo ainda nos mostra algo mais aqui, irmãos, nas palavras dele. Ele vai nos mostrar que Deus, Ele aprimora a confiança. Irmãos, quando confiamos nele, Deus está querendo que nossa fé seja aumentada, que nossa fé esteja amadurecida. E como é que Ele vai fazer isso? Ele vai aprimorar. Ele vai testar, Ele vai nos dar momentos para que essa fé avance. Paulo diz assim àqueles irmãos lá da igreja de Filipos, versículo 12 e 13, ele diz: tanto ser está humilhado, como também ser honrado. Veja que Paulo não está falando aqui de necessidade fisiológica, de bebida, de comida, ele está falando aqui de algo, né, que diz respeito ao caráter, né, à reputação. Ele diz, né, de tudo e em todas as circunstâncias,
já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Observe, tenho experiência. O que é essa experiência? Amadurecimento. É Deus dando experiência a Paulo para que Paulo possa, estar cada vez mais maduro. Aí ele diz, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele termina, vamos lá, todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, a confiança de Paulo foi aperfeiçoada em todos os momentos que teve que passar. Seja naquela prisão que ele estava, fétida, sendo humilhado pela guarda pretoriana, sendo humilhado diante do público, que dizia, olha, é mais um preso aí, mais um preso desses cristãos, arruaceiros. Meus irmãos, na humilhação ou na honra, na fartura ou na fome, Paulo aprendeu a confiar no Senhor. O versículo 13 é o grande segredo de Paulo. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo assim, tudo posso naquele em quem eu confio, em quem eu ponho minha confiança. Eu sei que ele me ensina a viver na honra, ele me ensina a viver também na humilhação. Ele me ensina a viver na escassez, no pouco, mas ele também me ensina a viver na fartura. Sendo experimentado por esse Deus, ele vai concluir, e é algo que nós precisamos aprender com Paulo, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Antes de prosseguir, é bom ter cuidado na interpretação dessa passagem, porque Paulo não está dizendo aqui que você pode fazer qualquer coisa. Paulo está dizendo que, confiando em Deus, você pode enfrentar qualquer coisa. É isso que ele está ensinando a nós. Então nós precisamos pôr a nossa confiança em Deus, para que Ele amadureça, aprimore a nossa fé, a nossa confiança nele. Eu pergunto a vocês que estão aqui nessa noite, você que está nos ouvindo, você pode dizer como Paulo? Você pode de fato dizer, tudo posso naquele que me fortalece? Ou será que você tem reclamado? Ou será que tem confiado pouco diante das circunstâncias difíceis que você tem vivido? Tem se queixado e reclamado daquilo ali? Meus irmãos, para enfrentar a escassez, a enfermidade ou qualquer outra circunstância ou situação, precisamos estar com a nossa fé posta em Deus. Caso contrário, seremos tão firmes quanto prego em gelatina. Cairemos, não ficaremos de pé. Meus irmãos, para enfrentar a escassez, essa escassez que tem chegado à sua vida, à sua família, confie em Deus. Diga como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Esse vazio existencial que você tem passado, esse buraco que se abriu aí dentro de você, diga, tudo posso naquele que me fortalece. Põe a sua confiança nele. Põe a sua confiança em Deus, que Ele vai lhe dar experiência. Ele já tem dado a você experiência. Você tem amadurecido. Você tem avançado, você tem crescido. Você não é mais o crente de ontem, porque você tem confiado em Deus. E quando confiamos em Deus, nós avançamos, nós amadurecemos. Meus irmãos, quando os ventos da vida soprarem, nossos fundamentos serão testados. É quando o vento bate fortemente, irmãos, sobre uma parede, que vai ser testado o fundamento daquela parede. Eu lembro-me quando estava lá na congregação no Alto Mateus, quando nós estávamos ali levantando aquelas paredes, e eu conversava com o presbítero Carlito, e o Carlito dizia para mim, pastor, olha, a gente precisa cavar fundo, botar essas pedras, colocar areia, né? Ele tem todo um cuidado para construir a fundação, e nós nos demoramos um certo tempo na construção da fundação. E quando foi um dia, depois as paredes levantadas, a prefeitura decidiu fazer o asfalto ao lado da congregação. E eu lembro que passava aqueles cilindros, um trator cilindro, e Mirelle, na cozinha lá de casa, eram uns 300 metros onde a gente morava. Meus irmãos, quando passava aquele cilindro ali, tremia tudo, fazia... As panelas da cozinha da nossa casa tremiam, e eu ficava pensando, meu Deus, aquela parede coladinha ali com aquele caminhão passando, não vai aguentar, vai rachar tudo.
vai rachar tudo. Mas, irmãos, primeiramente Deus, porque Deus é o Senhor da obra, Ele quem sustenta tudo. Quando nós chegamos lá para ver se tinha alguma rachadura, não havia uma rachadura sequer. Sabe por quê? Porque os fundamentos foram bem feitos. Eu lembrei de tudo que Carlito disse. Pastor, cavar fundo. Pastor, fazer bem feita a fundação. Porque naqueles dias, irmãos, aquela parede foi testada. Quando a trepidação chega à nossa vida, a tribulação chega à nossa vida, que de fato os fundamentos são testados. E o nosso fundamento nos dias difíceis precisa estar no Senhor. Precisamos confiar em Deus para enfrentar toda e qualquer circunstância, situação que venhamos passar aqui nessa vida. Meu irmão, o chamado de Deus nessa noite para nós é esse. Põe a sua confiança em mim, diz Deus. Põe sua confiança em mim, para que você enfrente essa situação que você está passando agora. Não ponha em nada nem ninguém, põe em mim, ponha em mim. Meus irmãos, em Deus, suportaremos firmemente as circunstâncias dessa vida, as circunstâncias difíceis dessa vida. Peçamos a Ele que aumente a nossa fé nessa noite e afaste de nós a reclamação, a murmuração, que afaste de nós a incredulidade, que nos faz temer diante dos dias difíceis, diante das circunstâncias de aperto, de aflição que passamos. Vamos orar nesse momento, vamos pedir essa graça dEle. Lembre-se, confie em Deus e você estará pronto para enfrentar toda e qualquer circunstância difícil que essa vida venha trazer sobre você. E também circunstâncias que não são aparentemente difíceis, né? Porque tem circunstâncias que são de fartura, mas na fartura o nosso coração também é provado, é testado. Então nós vamos orar nesse momento pedindo a Ele que Ele aumente a nossa fé. Convido os irmãos a se colocar.